Estamos começando mais um Debatendo Direito. Meu nome é Aline Cusato e hoje vamos falar sobre direitos autorais. Para explicar um pouco mais sobre o assunto, temos a professora doutora Alessandra Gotti e o professor doutor Maciel Consani. Boa noite, Alessandra. Boa noite. E você pode falar um pouco sobre o que é direitos autorais? Bom, os direitos autorais são direitos reservados a todas aquelas pessoas que concebem obras intelectuais. Sejam elas obras audiovisuais, obras literárias, obras musicais e assim por diante. Os direitos autorais, o que é mais importante dizer a respeito deles, é que eles se desdobram em direitos morais de autor e direitos patrimoniais de autor. Esses direitos patrimoniais, eles são nada mais, nada menos do que a possibilidade desse autor, dessa pessoa que concebeu essa obra, de explorar economicamente essa mesma obra. Esses direitos, eles podem ser cedidos a terceiros por meio de contratos, ou termos de licença, ou termos de cessão. Os direitos morais, por sua vez, eles são inalienáveis. Eles sempre caberão a quem concebeu aquela obra. E não podem, mesmo se negociados, serem cedidos. Eles sempre vão ficar reservados pelo simples fato de que todas essas obras são criações do espírito. Então, tudo que disser a respeito a formas de modificação da obra, por exemplo, deve sempre ser feito com a anuência de quem criou aquela obra. Primeiramente, é preciso dizer que há duas modalidades de direito autoral. O direito autoral propriamente dito, ou seja, o fato de um artista, um autor, ser reconhecido como detentor de sua obra e ser reconhecido ad eterno, eternamente, E a questão do direito financeiro, do direito à remuneração, que é da eventual venda ou da renda gerada por essa produção. Isso pode ser referido a um filme, a um livro, a um disco, qualquer tipo de produção em que haja o conceito de autoria envolvido. Esse direito do autor, o direito financeiro à remuneração, ele, pela lei atual, ele demora 70 anos para caducar. Depois de caduco, a obra cai em domínio público. Pode ser explorada livremente. O que é copyright? Bom, os copyrights são uma expressão dos direitos autorais. Na verdade, essa terminologia, ela nasceu na Inglaterra, quando surgiram os direitos autorais. Os direitos autorais, eles surgem na Idade Média, quando foi inventada a primeira máquina copiadora, que foi a imprensa. E naquela ocasião se denominava copyright os direitos de reprodução, ou seja, um monopólio que era dado a alguém para que ele pudesse comercializar e distribuir os escritos. Nos países de tradição romanística, como é o caso da França, do Brasil, da Itália, a terminologia já é diferenciada, nós já falamos em direitos autorais. E os copyrights nada mais são do que uma expressão do direito de exploração dos direitos autorais. E não se reduzem, portanto, aos copyrights. Então, são terminologias distintas para sistemáticas distintas de direito. De um lado, a sistemática anglo-saxã, que criou o direito autoral, nela surge o direito autoral, como eu disse, na Idade Média, e que, portanto, consignou essa terminologia copyright para os direitos de reprodução, e de um outro lado, séculos depois, surge essa terminologia direitos autorais, que abarca, além dos direitos morais de autor, como eu já disse, também esses direitos de reprodução que os copyrights significam. Então, existe um termo em língua inglesa chamado copyright, que literalmente quer dizer direito à cópia. Então, o copyright ele é identificado numa obra com um C dentro de um círculo, Isso quer dizer que o direito a copiar aquela obra, a distribuí-la, provavelmente também, está garantido por leis de patentes, Então, para você ter acesso à cópia, para você poder distribuir aquela produção, então o detentor tem que autorizar. Por esse sistema se garantem os direitos financeiros do autor, que normalmente são administrados por uma empresa ou por um escritório de arrecadação de direitos. Após essas definições, podemos resumir copyright como uma expressão de direitos autorais, utilizada inicialmente na Idade Média após o surgimento da primeira máquina copiadora. O seu conceito adaptado em alguns países, copyright significa basicamente o direito cedido por autores para que suas obras sejam reproduzidas ou exploradas.
O que dificulta muito hoje a aplicação do copyright é a internet, que nos dá o livre acesso a essas obras. O que é copyleft? O copyleft é um conceito que ele, de certa forma, pegou carona em cima do copyright. Na verdade, ele é um trocadilho, porque assim como right quer dizer direito em inglês, left quer dizer esquerdo, mas também quer dizer deixar. Então, em tradução aproximada, seria algo como deixe copiar. Então, o deixe copiar, ele está muito ligado às manifestações ligadas ao movimento do software livre, né, da cultura hacker, do open source, dos códigos abertos, e seria também aplicável a obras artísticas. Então, o copyleft é simplesmente a autorização expressa do autor para a cópia livre do seu produto, da sua obra, desde que não tenha um objetivo de obter lucro. Quem faz essa cópia distribui a obra copiada. Copyleft é então um trocadilho de copyright, representado pela letra C ao contrário, que tem como principal objetivo derrubar as barreiras impostas pelos direitos autorais para a reprodução de diversas obras. Professora, o que é Creative Commons? Em contraposição aos copyrights, que são esses direitos de exploração dos direitos autorais, das obras intelectuais, há um movimento que se denomina copyleft. Dentro desse movimento, o que mais se sobressai é uma estratégia de exploração dos direitos autorais que se chama Creative Commons, que foi criada há uns anos nos Estados Unidos e que hoje em dia já existe no Brasil e é totalmente compatível com a nossa lei de direitos autorais. O que essa sistemática quer dizer? Qual a inovação que ela traz? Na realidade, hoje em dia, o que nós temos é que todos os usos que forem dados a uma obra intelectual, seja ela uma obra musical, uma obra audiovisual e assim por diante, devem ser previamente solicitados ao autor daquela obra. Essas licenças Creative Commons são licenças por meio das quais o próprio autor, de antemão, já diz a quem tiver contato com aquela obra quais os usos que poderão ser dados, de usos mais restritivos até usos mais ousados, com a possibilidade de alterar aquela obra. Isso é muito usual, por exemplo, em obras musicais, com essas questões de remix, até mesmo podendo se distribuir e explorar economicamente a obra, dependendo da licença que for outorgada. O Creative Commons tem sido muito utilizado ao redor do mundo. No Brasil nós temos, por exemplo, o Gilberto Gil como um grande defensor do Creative Commons. Há estratégias já usadas, por exemplo, como a Fiat, para criar aquele carro Fiat 1000, que foi feito por meio de Creative Commons, no qual os próprios consumidores, eles opinavam como deveria ser o layout do carro. Então é algo muito contemporâneo e que tem tudo a ver com os direitos autorais, é protetivo aos direitos autorais na medida em que, de antemão, o próprio autor já diz quais os limites que aquela pessoa que quiser fazer uso daquela obra deve adotar. Um conceito bastante novo ainda na área dos direitos autorais é o do Creative Commons, que ele vem se oferecer como uma terceira via, como uma alternativa em relação ao copyright, que é um modelo defendido pela indústria cultural, pela indústria de bens culturais, e o copyleft, que é defendido por um grupo pequeno de pessoas independentes, né, que seriam justamente aqueles que são contra a venda ou o conceito de propriedade intelectual propriamente dito. Nesse ponto, entre os dois, se situa o Creative Commons. O Creative Commons simplesmente ele é um tipo de licença escalonável em que os próprios autores determinam o direito ou não à cópia, o tamanho dessa cópia, a dimensão de quanto essa obra pode ser modificada, para quem pode ser distribuída e com qual finalidade. Então, é uma espécie de contrato através do qual o autor, juntamente com o administrador da obra, eles chegam num consenso do que pode ou não ser feito livremente em relação à obra licenciada sob a égide Creative Commons. Então, assim como o copyright é identificado por um Czinho, o copyleft por um Lzinho dentro do círculo, o Creative Commons seria um C duplo dentro do mesmo círculo, né? Então, é uma tendência crescente e provavelmente muitas obras doravante estarão regidas por esse regime. Em
resumo, Creative Commons é uma ferramenta utilizada por autores que permitem a reprodução de seus trabalhos. Elas podem ser restritas ou livremente alteradas. Para ilustrar o que é Creative Commons, temos este vídeo. Estes são Jack e Meg White, também conhecidos como White Stripes. Eles são uma banda de Detroit e eles fazem rock and roll sem ter um baixista. Este é Steve McDonald, da veterana banda Red Cross. Steve achou que talvez os White Stripes precisassem de um baixista, então ele mesmo assumiu a função. Ele pegou o disco dos White Stripes, chamado White Blood Cells, e o regravou, colocando baixo em cada uma das músicas. O resultado foi colocado em arquivos de MP3 disponibilizados no site do Red Cross. Ele chegou até mesmo a fazer um novo título e capa, Red Blood Cells. McDonald começou a colocar estas músicas protegidas pelo direito autoral na internet sem autorização dos White Stripes ou de sua gravadora. Durante o projeto, ele esbarrou em Jack White, que lhe deu permissão para prosseguir. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Colaboração através do espaço e do tempo. Coautoria criativa com pessoas que você nem conhece. Contar com a colaboração dos seus pares. Esta é a essência da internet. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Mas será que não dá para ser ainda mais fácil? Nem todo mundo consegue esbarrar por acaso com Jack White e conseguir sinal verde. Será que não existe um jeito mais fácil dele convidar eu e você para também tocarmos baixo? Será que não poderíamos, se ele não se importa? Será que tudo não deveria ser ainda mais fácil? Apresentando o cidadão mais famoso da internet. Um rosto familiar em todo o mundo. Uma personalidade pública rivalizada apenas por um punhado de gigantes corporativos e estrelas mundiais. O grande direito autoral. Também conhecido por seu símbolo internacional, a letra C. A letra C significa todos os direitos reservados. A letra C significa peça autorização. A letra C protege os titulares de direito autoral e avisa a todos nós sobre esta proteção. Foi-se o tempo em que você precisava colocar a letra C em tudo que você quisesse proteger pelo direito autoral. Senão a obra estaria em domínio público, neste conjunto de informações em que o uso é previamente permitido. Se você quisesse proteção autoral, tinha que avisar ao mundo. Era o trabalho da letra C, sem dúvida um trabalho útil. O que mudou? O direito. Por exemplo, no final dos anos 80, a lei dos Estados Unidos mudou de modo que qualquer obra se tornasse protegida pelo direito autoral no momento em que fosse criada. No momento em que você salva um trabalho acadêmico, no segundo em que a câmera dispara, no instante que você tira a caneta do rabisco no guardanapo, sua criação é protegida pelo direito autoral independente da presença da letra C ou não. De repente, não deu mais para saber rapidamente se algo é protegido pelo direito autoral ou não. Estas novas regras podem ser claras a respeito de como você protege uma obra. Você não precisa fazer nada. Mas elas não dizem nada sobre como anunciar que você quer autorizar certos usos de sua obra. O que fazer? Se você é um cineasta e cada segundo do seu trabalho tem que ser verificado por um exército de advogados antes de fazer o corte final, ou se você é uma banda cuja gravadora não vai deixar você colocar sua música na internet, ou se você é um professor que está organizando materiais de classe online, ou se você é um DJ procurando pela autorização para usar cada pedaço musical que você misturou, se você é uma destas pessoas, com certeza você conhece esse problema. Interrompemos este brainstorm para chamar os advogados. Você para o que está fazendo e chama um monte de advogados. Você pede autorização, mesmo que seja para uma obra que o autor simplesmente não se importe que você use. Tudo isso porque você não faz ideia de qual é a real intenção do autor. Pede autorização até mesmo para compartilhar alguns dos seus direitos. Ou então decide seguir em frente na incerteza dos seus direitos e dos riscos que está correndo. Ou ainda, atolado em dúvidas, você não faz absolutamente nada. Em síntese, a letra C fica de férias, enquanto os intermediários assumem todo o trabalho. Apresentamos o Creative Commons. O Creative Commons queria encontrar um jeito mais fácil de ajudar as pessoas a dizerem para o mundo que elas querem permitir alguns usos das suas obras. Contactamos especialistas como o Escritório de Proteção aos Direitos Autorais dos Estados Unidos pedindo ajuda. A resposta foi: não temos a resposta, sejam criativos. Foi o que fizemos, fomos criativos. Como?
Nosso símbolo, o CC, sinaliza obras que utilizam as licenças do Creative Commons, um conjunto de licenças padronizadas de alcance mundial que são disponibilizadas livremente em nosso site. Fizemos estas licenças para que os advogados e juízes pudessem entendê-las. Então traduzimos as licenças para uma linguagem que você pudesse entender. E traduzimos as licenças para uma linguagem que computadores pudessem entender. O símbolo CC não quer competir com o direito autoral, mas complementá-lo. Ele permite que você mantenha os seus direitos autorais enquanto permite ao mundo algumas formas de utilização da sua obra, sob algumas condições. Se a letra C é como uma luz vermelha, então CC é a luz verde. Se a letra C significa proibido utilizar, o C duplo significa seja bem-vindo. Se a letra C diz todos os direitos reservados, o CC diz alguns direitos reservados, ou mesmo nenhum direito reservado. Assim, você pode usar todo o poder da internet para encontrar obras livres para compartilhar e construir em conjunto, bem como convidar pessoas para que transformem e divulguem os seus trabalhos. Você pode ser criativo não apenas com o que você faz, mas também com o jeito que você disponibiliza o seu trabalho. Você pode colaborar através do espaço e do tempo. Você pode ser um coautor com alguém que nunca encontrou. Você pode colaborar com os seus pares. Tudo sem ter que pedir autorização, porque a autorização já foi concedida a você. Creative Commons. Seja criativo. É fácil quando você não precisa de intermediários. Existem leis para a internet no Brasil? Bom, no Brasil, nós não temos ainda um marco relativo à internet. Todas as questões relacionadas a possíveis danos ocasionados no âmbito da internet são tratadas pelas normas que nós já temos no Código Civil. Mas, muito em breve, esse é um momento novo, nós vamos ter uma nova lei para tratar desse tema em especial, que é o marco da internet, que tramita no Congresso Nacional e muito em breve deve ser votado, aprovado e posteriormente sancionado pelo presidente. No âmbito desse marco vão existir regras específicas com relação à responsabilidade dos provedores e aí nós teremos um mundo novo no tocante à responsabilização por eventuais danos causados ao usuário, danos à sua imagem e assim por diante, no âmbito da internet. Professora, e sobre esses assuntos que tá rolando na internet, sobre pipa, sopa, você pode explicar um pouco? Bom, o PIPA e o SOPA são dois projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional dos Estados Unidos. Eles visam nada mais, nada menos do que reforçar a proteção aos direitos autorais e o combate à pirataria online. Ele tem sido muito apoiado por emissoras de televisão, gravadoras musicais, por empresas audiovisuais que buscam proteger o seu conteúdo. E, em contrapartida, tem sido muito criticado, em janeiro desse ano houve um grande movimento a respeito disso, com inclusive interrupção de importantes sites de busca, como é o caso do Google, como é o caso da Wikipedia também, porque o que esses projetos de leis eles visam resguardar? Eles visam punir, inclusive com prisão, aquelas pessoas que compartilham conteúdos pirateados. E também punem provedores de internet, sites que pudessem facilitar essa pirataria, até mesmo com a interrupção dos serviços desses sites. Ele tem sido muito combatido por empresas como Facebook, Google e até mesmo a Casa Branca deu uma nota contra esses projetos de lei, dizendo que eles poderiam vir a coibir a liberdade de expressão e que, por isso, existem várias ressalvas a serem feitas a esses projetos. Então, recentemente, siglas como PIPA, SOPA, que na verdade elas dizem respeito a protocolos de intenção defendidos pela indústria americana, principalmente, eles se constituem propriamente numa tentativa de valer-se a lei de propriedade intelectual, garantindo-se alguns direitos de liberdade em relação à cópia e distribuição. Seria mais ou menos como se os produtores de cultura, a indústria fonográfica americana, a RIAA, Hollywood, os grandes mainstreams, as grandes correntes assim, que dominam o mercado, tivessem
a consciência de que elas vão perder os anéis, mas que elas ainda podem manter os dedos, né? Então elas estão tentando passar pelo Congresso americano e, consequentemente, construir um modelo a ser adotado pelo resto do mundo, de que ainda vale sim a propriedade intelectual e que, por mais liberdade que haja de cópia e distribuição, deve haver um sistema garantindo a remuneração da cadeia produtiva ligada à obra. Então, sob o argumento de que está se defendendo, na verdade, o ponto de vista dos autores, o que eles querem é mais ou menos manter a regra atual de propriedade intelectual do copyright com algumas liberdades maiores. The Internet is one of the United States' most robust and growing industries. It enables free and open communication among billions, and it's been the backbone for protests around the world. But a new bill proposes we give the power to censor the Internet to the entertainment industry. It's called Protect IP, and here's how it works. Private corporations want the ability to shut down unauthorized sites where people download movies, TV shows, and music. Since most of these sites are outside U.S. jurisdiction, Protect IP uses a couple different tactics within American borders. Firstly, it gives the government the power to make U.S. internet providers block access to infringing domain names. They can also sue US-based search engines, directories, or even blogs and forums to have links to these sites removed. Secondly, Protect IP gives corporations and the government the ability to cut off funds to infringing websites by having US-based advertisers and payment services cancel those accounts. In a nutshell, that's what Protect IP will try to do. But in all likelihood, it'll do something else altogether. For starters, it won't stop downloaders. You'll still be able to access a blocked site just by entering its IP address instead of its name. What Protect IP will do is cripple new startups because it also lets companies sue any site they feel isn't doing their filtering well enough. These lawsuits could easily bankrupt new search engines and social media sites. And Protect IP's wording is ambiguous enough that important social media sites could become targets. Lots of trailblazing websites could look like piracy havens to the wrong judge. Tumblr, SoundCloud, and early YouTube, wherever people express themselves, make art, broadcast news, or organize protests, there's plenty of TV footage, movie clips, and copyrighted music mixed in. And even if you trust the US government not to abuse their new power to censor the net, what about the countries that follow in our path and pass similar laws? People around the world will have very different internets, and unscrupulous governments will have powerful tools to hinder free expression. But perhaps most dangerously, Protect IP will meddle with the inner workings of the net. Experts believe by fiddling with the web's registry of domain names, the result will be less security and less stability. In short, Protect IP won't stop piracy, but it will introduce vast potential for censorship and abuse while making the web less safe and less reliable. This is the internet we're talking about. It's a vital and vibrant medium, and our government is tampering with its basic structure so people will maybe buy more Hollywood movies. But Hollywood movies don't get grassroots candidates elected. They don't overthrow corrupt regimes, and the entire entertainment industry doesn't even contribute that much to our economy. The internet does all these and more. Corporations already have tools to fight piracy. They have the power to take down specific content, to sue peer-to-peer software companies out of existence, and to sue journalists just for talking about how to copy a DVD. They have a history of stretching and abusing their powers. They tried to take a baby video off YouTube just for the music playing in the background. They've used legal penalties written for large-scale commercial piracy to go after families and children. They even sued to ban the VCR and the first MP3 players. So the question is, how far will they take all this? The answer at this point is obvious. As far as we'll let them. Since we made this video, Protect IP has gotten much worse and is set up for quick passage. Now, the government and corporations could block any site, foreign or domestic, just for one infringing link. Sites like YouTube, Twitter, and Facebook would have to censor their users or get shut down, since they become liable for everything users post. And ordinary users could go to jail for 5 years for posting any copyrighted work, even just singing a pop song. Estamos chegando ao final do Debatendo Direito e gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e da nossa repórter francesa, Valéria Manfred.